Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. Então, Joel, e aí o que eu queria te perguntar, você explicou que você foi setorista de outros clubes e, infelizmente, mais de um jornalista já me deu esse relato aqui nessa mesa e o outro no nosso velho estúdio ainda com seu pod, mas em outro estúdio. O que eu queria te perguntar, Joel, era o seguinte, de fato, talvez não falado assim tão publicamente, tão expresso, mas tem um tratamento diferente entre os clubes? Acho que quem me falou isso aqui foi o André Marques, o Cantarelli e o Betão, acho que teve mais alguém. Mas eles me contaram que era mais ou menos a escala assim, de baixo para cima, vai. Botafogo era o quarto, Fluminense terceiro, dependendo do momento e da fase de ambos, isso poderia alternar. O Vasco era o segundo, o Flamengo era o primeiro em termos de prioridade e a seleção brasileira era o último estágio. Então, normalmente, um jornalista que está começando, então o primeiro trabalho dele de setorista normalmente é no Botafogo ou no Fluminense, dependendo do momento, mas normalmente era no Botafogo. Aí ele, quando era promovido, entre aspas, que ele tá mais rodado, aí ele subiu uma casinha e ia para o Fluminense ou Botafogo, dependendo da ordem do momento dos clubes. Quando ele passava essa época, ele subia de nível e ele chegava ao Vasco. E aí, em termos de clube, o topo da carreira dele de setorista era quando ele chegava no Flamengo. E aí o supra-sumo era, agora você é um repórter, um setorista de seleção brasileira. Isso é verdade? Era assim mesmo? Então, cara, porque isso aí é uma cultura muito de rádio. O rádio tinha isso... O relato que eu recebi todos foram de rádio. De fato, no rádio tem porque é o seguinte, cara. Vamos lá, tá a grade lá. Vai jogar Flamengo e Botafogo no mesmo horário. Dependendo... Tupim 16. Teve um jogo do Botafogo que podia levar o Botafogo pra Libertadores. Lembra? 2016, que é time do Camilo, se eu não me engano, era 16, né? Isso era 16. Ou 17, era um dos dois anos. Eu acho que... Não, acho que foi 16. Porque eu tava lá. Eu lembro que era um jogo do Botafogo muito importante e o Flamengo meio que jogava pra nada. E o Flamengo foi o jogo transmitido na rádio. rádio. O jogo transmitido e o Botafogo, se não me engano, foi pra internet. Então, era isso. Então, assim, vai pra audiência. Então, assim, o Flamengo tem mais torcida, naturalmente vai ter mais audiência, então, em tese, você faz aquele tipo de coisa. A meu ver, isso não me incomoda, porque a gente tá falando de audiência, de trabalho de audiência, a cabeça do diretor é isso. O que me incomodava, em alguns momentos, era, de fato, a questão do... Por exemplo, no lance, teve... Eu não pretendo não dizer, mas teve capas que, por exemplo, não foram pra capa porque era uma porrada no Flamengo. Entendeu? Porque o dono era Flamengo. Então, assim, existe uma linha editorial, como o Globo, né, o Roberto Marinho e tal, tem essa questão com o Flamengo também. Então, eu entendo. Como lá em Minas, provavelmente vai ter torcedor, sei lá, do Cruzeiro ou do Atlético que vai falar da Itatiaia, como vai ter um torcedor do Grêmio e do Inter que vai falar da Rádio Gaúcha e de outros grandes veículos. Então, aqui no Rio tem essa coisa. E é natural porque o Botafogo e o Fluminense, em tese, tem menos torcida. A pressão, talvez, pelo trabalho do cara que tá começando vai ser menor se ele fizer um clube desse. Porque, de fato, tu chegar já pra cobrir Flamengo, e não é esse Flamengo hoje em dia que tá ganhando tudo. A gente tá falando de um Flamengo que durante muito tempo não tava ganhando nada. Lutar pra não cair. Então, assim, era muito mais, né? Lá, aquele professor Valdemar... E tu vê que aquela confusão. Aquela ebulição. Então, eu entendo isso. Flamengo em crise é punk, né? É punk, mas o Vasco também é. Cobrindo o Vasco, cara, vamos lá. Tu tem que entender de direito. Tinha uma época que tu tinha que entender de medicina, porque vários jogadores batiam no DM ficava Breno, né? Marcelo Matos, por exemplo. Ramon. Pô, você tem que entender de política. Ali saiu o Vasco disparado. Pois é, então assim, você olha pro lado, você não vê isso não. Você pode até ver numa escala menor. O meu comentário não foi nesse sentido de você ter que ser multidisciplinar, vamos dizer. Eu me refiro com relação à pressão mesmo de ambiente, no sentido de eu vejo mais a torcida organizada do Flamengo dando apavoro em CT, essas coisas,
e apertando o jogador do que, por exemplo, não sei se isso mudou, mas mais pra trás eu via muita torcida do Flamengo com esse papel. O Flamengo tinha muito aquela máxima de era assim, era 8 ou 80, era Libertadores qualquer dia tamo aí e amanhã ninguém presta, todo mundo é uma merda. Mas é porque essa bipolaridade, o Flamengo tem essa característica. Mas o Vasco também tem. A diferença é que a gente consegue hoje traçar um paralelo daquele época que o Flamengo não disputava por nada e quando beliscava um quarto lugar, Libertadores qualquer dia tamo aí, porque teve aquele raio de sol naquele ano, nos anos que foram ruins. E a gente não consegue traçar isso com o Vasco, porque infelizmente nos últimos anos não tem nem isso. Pô, a gente tá falando de um Vasco que ficou em 10º lugar no ano passado e há quanto tempo não ficava nem entre os 10? Né? Então, não tem muito parâmetro. Eu penso dessa maneira. Eu acho que a pressão é muito parecida. Tá. Eu acho muito parecida de verdade, porque as torcidas são gigantescas no Rio de Janeiro. É claro que você tem alguns milhões a mais, mas você tá falando de milhões também. Então, milhões é gente pra caramba, né, cara? Então, eu entendo lá da época do diretor que vai botar um cara pra fazer Flamengo mais experiente. Isso é natural. Mas algumas vezes eu vejo também que falar do Flamengo, vamos evitar de fazer isso aqui e tal, também já presenciei. Então isso não é novidade. É uma linha editorial. Eu acho que justamente por conta disso é que hoje em dia tem, por exemplo, seu canal e tantos outros canais que são segmentados. Foi exatamente isso. Entendeu? Porque justamente a mídia tradicional ela deixou essa lacuna. Exatamente isso. Ela deixou uma lacuna, na verdade. Exatamente isso. E tu imagina, Joel, que assim, hoje essa mídia segmentada de clube, esse nicho, cobertura individual de clube, ele é um fenômeno que ele começa ali em 17, 18, 16, alguns canais mais antigos. Eu entrei em 2019. Mas já tinha, por exemplo, até falando em off ali, o Felipe Tiru, mandar um abração pra ele do Sobre Vasco, que ele já faz isso há mais tempo. O Paparazzo Rubro Negro tem canal de Flamengo desde 2013. Não tinha esse peso que tem hoje, mas já era um cara que produzia conteúdo só de Flamengo já há um tempo. O canal Desimpedidos, que é um geralzão de futebol, também ali, 2015, 16, por aí mais ou menos. Mas se a gente que é vascaíno ou o cara que é botafoguense tricolor sente falta de um espaço legal do Vasco num Globo Esporte, num Seleção Sport TV da vida, tu imagina o cara que torce pro Bahia, pro Criciúma, pro Paysandu, clubes que tem uma torcida numerosa no esporte, são mais locais, mas tem uma torcida grande. Esse cara mesmo é que não vê o Bahia sendo pauta. Se tiver em algum momento legal, agora com o Grupo City disputando alguma coisa, vai. Mas em situação normal, no limbo ali disputando nada, cara, ninguém vai cobrir o Bahia na Série B. E aí o que acontece? Eu entendo também, no caso do Vasco eu acho absurdo, tá? Que tem no mínimo a quinta maior torcida do país. Mas em alguns casos específicos eu entendo que de fato a televisão, seja aberta ou fechada, ela não consegue de fato abraçar todo mundo. Não dá. E no final das contas, cara, o que faz eu ter canal, o canal que você tava que era o AV, a televisão, o rádio que você citou, cara, a audiência é o que paga o merchan. Então, assim, se o Flamengo e o Corinthians dão mais audiência que o Bahia, por exemplo, cara, vai ter mais tempo falar desse clube ou não vai ter nem tempo falar do outro. Exatamente. Se o clube A dá mais audiência que o outro, vamos falar dos dois, mas um vai ter um pouco mais tempo de tela do que o outro. Infelizmente, o Vasco... assim funciona. Eu não consigo engolir o Vasco não ter espaço quase algum. Isso aí que na minha cabeça nunca entrou. Porque, o Corinthians veio nos períodos aí ruins e mesmo Série B ou brigando pra cair, o Corinthians estava sendo bem coberto na televisão. É porque tu pega grade também, né? Geralmente os canais fechados, às vezes tem aqui um programa que é feito do Rio, mas também tem um programa que é feito de São Paulo. E aí você vai arrastar a brasa ali pra colocar a brasa na tua sardinha. Então eu acho que é natural isso. Porque além do torcedor, do tamanho da torcida, eu acho que vale também a questão do momento. O Corinthians estava mergulhado em crise e termina na Libertadores. Então, assim, olha a história que é legal de ser contada. No sentido da crise e depois você consegue ir pra Libertadores. A história é legalzona, né? Vou dar calote em geral, vou pagar o que eu não outro consigo departamento. Mas assim, o que eu quero dizer é uma história a ser contada. Se ela é positiva ou negativa, não, mas é uma baita história. Né? Você tem o Memphis, por exemplo. Entendeu? Então, assim, o Corinthians já é um time midiático por si só. Então, é natural que ele vai ter tempo de tela. Mas por isso que eu consigo entender, e é difícil cobrir também todos os clubes, né? Como é que uma TV vai cobrir todo mundo dando o mesmo tempo de tela? E é por isso que, pra mim, existe hoje o YouTube. Pra
para os torcedores que querem mais tempo de tela. A gente pegar, por exemplo, o Globo Esporte tem o quê? 20 minutos no horário do almoço. Ele vai ter que falar um pouquinho de cada um do Rio de Janeiro. Mas o cara quer pegar 1 hora de Flamengo, quer pegar 1 hora de Vasco, quer pegar 1 hora de Fluminense. Eu acho que tem espaço para todo mundo e para todos. Para quem vai querer curtir uma mídia mais tradicional e para aquele que vai querer curtir um canal. Mas eu entendo a insatisfação. Porque às vezes fica naquele do protecionismo, talvez. Ou de, eu gosto mais desse do que daquele. E o torcedor tem todo o direito de comprar essa ideia também, né? E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.